Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença novamente, Senhor. E agora, Pai querido, para lhe pedir a Tua direção e a Tua unção sobre a palavra dessa noite. Abra o nosso entendimento, nos ensina e nos orienta naquilo que precisamos aprender na noite de hoje, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? E graças a Deus. Os irmãos, podem sentar. Aquilo que nós semeamos, com certeza nós vamos colher. E a palavra de Deus diz assim: não te engane, porque de Deus não se zomba. Hoje, irmão, tem muitas pessoas que não param para ver uma passagem como essa. Às vezes acham que isso é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é uma das coisas mais certas que a Bíblia fala. Você semeou, você colhe. É tão certo como a morte, até que Jesus vem, né? Eu digo que Jesus vinha, muitos voltavam vivos, né? Mas enquanto Jesus não via, a morte é certa. Não adianta a gente dizer: eu não vou morrer. Eu brinco aqui que eu não vou morrer, não vou mesmo, né? Eu vou passar dessa para outra. Mas talvez dentro do caixão eu tenho que passar por ele, não tem jeito, né? Se Jesus não vinha até lá, gostaria que Jesus viesse antes, que daí eu ia sem passar por essa parte, né? Eu ia pular essa parte, né? Mas quando a palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, isso é correto, é certo. E hoje de manhã a gente comentou um pouquinho a respeito dessa palavra, e nós vimos o seguinte: essa semeadura, essa lei da semeadura que Deus fala, é uma lei que é particular. Não adianta a gente dizer assim: mas eu plantei, o outro colhe. Não adianta hoje a pessoa, né, o marido dizer: eu plantei, mas a minha mulher colhe. Ou a mulher plantou e o marido colhe. Ou o pai com a mãe plantou, os filhos colhem. Ou os filhos plantaram, né, e os pais colhem. Não. O que você plantar, você vai colher. Queira ou não. Goste ou não goste. Você vai colher tudo. Tem um ditado no mundo que diz assim: enquanto você não pagar todos os pecados na terra, você não vai embora, né? Não tem o pecado no mundo? Eu tenho que pagar todos os meus pecados. Eu já paguei todos os meus pecados. Tem gente que fala assim? É mais ou menos baseado nisso aqui. No versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. A tempo certo nós vamos colher aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. E diz a palavra que nós não vamos desfalecer antes de colher grãozinho por grãozinho. Tudo que nós fazemos nós vamos colher, tintim por tintim, como diz o mundo aí, né? Detalhezinho por detalhezinho. Eu falei hoje de manhã a respeito de que, sabe, irmãos, hoje a maioria de nós como cristãos enfrenta muitas dificuldades. E muita gente não consegue entender o porquê das dificuldades e por que depois de ter aceitado Jesus ainda continua às vezes enfrentando lutas. Então eu vou dizer para você bem declarado: foi aquilo que você plantou no passado. Não tem como você não colher. A palavra de Deus diz que nós temos que começar a semear coisas boas, para que no tempo certo você também comece a colher coisas boas. E antes de você desfalecer, antes de você passar dessa para outra, você vai colher tudo que você fez de bom. Tudo. Mas vai colher tudo que você fez de ruim também. Então, às vezes a pessoa vem para Jesus, as coisas estão mil maravilhas, mas de repente, quando está tudo bem, daqui a pouco vem um problema. Uma coisa que inesperada. Oh meu Deus, eu já te aceitei, já estou tudo bem, já desci as águas, já blá blá blá, tudo bem, só que lá atrás você plantou, irmão. E a colheitinha vem. Às vezes tem colheita que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vem. Uma hora vem. De qualquer maneira, nós vamos ter que colher.
E é uma coisa que não podemos passar para outro. Não existe como passarmos para outro essa responsabilidade. Aquilo que você planta, você colhe. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Mas aquele que, no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Hoje nós conhecemos a Deus. Hoje nós estamos servindo a Deus. Alguns já estão há um tempo já mais prolongado, outros com menos, outros estão nascendo meio, por agora. Mas isso não importa. Quando você deparar com um problema sério na tua vida, precisa ver se aquilo que você já semeou no passado, ou às vezes ainda continua semeando. Pastor, mas aí eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu não estou semeando mais coisa nenhuma errada. Às vezes a pessoa não para ver que ainda continua semeando coisas ruins. Olha, irmãos, em primeiro, nós vamos colher no material. Segundo, nós vamos colher no espiritual. E terceiro, vamos colher no mundo profissional. Querendo ou não, são 3 setores da nossa vida que, querendo ou não, nós vamos colher. Hoje pela manhã eu falei a respeito da pessoa que é negativa, pessoa que para ele tudo é negativo, para ele tudo é coisa ruim. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não estou plantando nada de ruim, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém. Mas eu falei que a colheita é pessoal. A colheita não é para outro. Por mais que você faça um mal para outro, o outro não vai colher. Quem vai colher é você mesmo. Quando você causa um dano para alguém, pode esquecer que o outro, a pessoa vai colher. Às vezes, mas eu causei, tal, A pessoa pode ter passado até uma situação difícil, porque se causou um problema para essa pessoa. Mas quem vai colher, e muito, vai ser você. Quando a palavra de Deus fala sobre semear e colher, é o que eu sempre falo: se você semeia 4 grãozinhos de milho, você vai colher um pé cheio de espiga de milho, com um monte de milhozinho. Se você causou hoje um dano para alguém, você vai colher um monte de coisa amanhã depois. E tem muita gente que diz assim, mas agora não, eu estou na igreja, não vai acontecer mais nada disso, Deus já me perdoou. Deus te perdoou, mas a colheita vem. Deus já te aceitou, já te aceitou. Você já está com direito de salvação, já está com direito de salvação, mas vai colher do mesmo jeito. Porque você plantou, semeou. Então, irmãos, por que não começarmos a mudar a nossa situação num momento como esse? Hoje é o dia de ceia. Eu digo que você vai participar do corpo do sangue de Cristo. Por que não hoje você falar com Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou começar a mudar, vou ver tudo que eu tenho feito de ruim. Eu sempre falo, às vezes é necessário você pegar até um caderninho e começar a ver o que presta e o que não presta na tua vida. Faça uma anotação. Às vezes você diz assim, mas não tem tanta coisa assim. Começa a anotar para você ver quanta coisa aparece. Quanta coisinha, quantas, como diz a Gabi, quantas pecuinhas, quantas coisinhas que você acha que não tem problema, mas comece a ver e anote, isso aqui eu vou tirar da minha vida, sabendo que amanhã depois você vai colher, mas daqui para frente eu vou começar a plantar coisas boas, vou começar a semear coisas boas, pessoas que são negativas, que para tudo há sempre vamos dizer assim, uma situação negativa para ela. Vamos fazer tal coisa, não vai dar certo. Não, porque não vai dar certo. Por isso, por aquilo. Quer dizer, quando a pessoa é uma pessoa negativa, uma pessoa que não consegue ver futuro em nada, não consegue ver solução em nada, ela está plantando o quê, irmão? Uma vida negativa. Para ela própria, não é para outras pessoas. Para ela própria. Ela vai causar um dano para a vida dela enorme, porque ela nunca vai alcançar nada, nunca vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a forma que ela se coloca por agir é sempre negativo, não crê,
não aceitar, né? Tem pessoas hoje que não creem em nada, irmãos. Hoje você fala da palavra de Deus, não, mas a Bíblia é escrita pelo homem, não, mas tem muita falha, a Bíblia está errada, não sei. Olha, irmãos, negativismo para tudo, né? Fala-se sobre um milagre, não, mas não é bem assim a coisa. É pessoa negativa. Pessoa, já imaginou? Jesus cura o cego Bartimeu e diz assim: a tua fé te salvou. O cego sai enxergando. Hoje muita gente quer dizer assim: não, mas não é bem assim não. O cego estava tendo um surto né? Mas agora ele recebeu uma palavra de entusiasmo, então ele voltou a enxergar de novo. Tem muita gente que chega a esse ponto de não crer em cura, de não crer em libertação, de não crer nisso, não crer na palavra, não crer em nada, é negativo para tudo, mas ele não crê nem nele. Quando a pessoa não crê em si próprio, como que Deus vai crer nessa pessoa? Pergunto para você agora. Se você não crê nas coisas de Deus, como que você quer que Deus creia em você? Primeiro, Deus não precisa dar explicação daquilo que Ele faz para ninguém, irmãos. Ele não precisa explicar nada para ninguém, tudo detalhadinho. Olha, eu fiz assim, olha, quando eu fiz a terra, eu peguei tal coisa para fazer a terra, e depois eu sabia que podia sair o sol, então eu fiz o sol assim, não precisa dar detalhe nenhum para ninguém. Ele faz simplesmente, acabou, não precisa de interferência nossa. O que nós temos que fazer é apenas crer. Não, Jesus fez, Jesus vai fazer, Jesus vai fazer acontecer. É isso que nós precisamos. Mas tem gente que é negativa em tudo. E sendo negativo, a vida dessa pessoa vai ser negativa. No dia do acerto final com Deus, vai ser o quê? Negativo, não vai entrar no reino dos céus. Está vendo? Porque quando a pessoa passa a ter esse tipo, eu estou dando uns exemplos pessoais, por causa da semeadura, a lei da semeadura, né? Quando você se torna negativo, você não vai alcançar nada, nem a tua salvação. Tem pessoas, irmãos, que reclamam pelo fato das coisas da sua vida não darem certo. O meu negócio não dá certo, eu faço um negócio, na hora de receber não consigo receber, pego o cheque está furado, fulano me deve, não me paga, e blá blá blá, e o que eu faço, meu Deus? Você vai fazer uma análise na vida dessa pessoa, essa pessoa também é a mesma coisa que ela está recebendo, é um caloteiro. Dá calota em todo mundo. E quem dá calota recebe o quê? Calote. Não é verdade? Quem dá calota recebe calote. Quantas pessoas hoje que pegam um trabalho, eu vou fazer isso aqui para você, pode guardar que dentro de tantos dias eu te entrego. Um mês depois a pessoa está dando desculpa. Não pude fazer, irmão. Não, é que a pessoa é caloteira mesmo. Pegou mais 1 milhão de coisas para fazer, esqueceu aquilo. Irmãos, nós temos que ter um compromisso sério com pessoas, para nós sermos sérios com nossos compromissos com Deus. Porque se você dá um calote hoje, com certeza você vai receber vários calotes amanhã. E daí não adianta você reclamar: nossa, a vida está dura, está difícil, eu não consigo receber, eu não consigo conciliar meu trabalho. Por quê? Porque você está dando calote nas pessoas. Não é mesmo, irmão? E isso é um ensinamento que vem de berço. Eu aprendi com a minha mãe, não dê calote. Eu comentei isso aqui hoje, de manhã. Eu passei 25 anos na estrada viajando. E quando viajava, irmãos, eu ia para vários lugares. E muitas vezes surgia até oportunidade, porque a gente almoçava no restaurante, jantava no restaurante, essa coisa toda, né? Surgia oportunidade. Se eu quisesse vir embora da cidade e não pagar o dono do restaurante, podia ter vindo embora. Pronto, não vou pagar, né? Não moro aqui nessa cidade. Mas antes de sair da cidade, eu ia lá, pagava tostão por tostão. Mas teve muitos amigos meus que diziam assim: que nada, eu não vou voltar mais para cá. Às vezes estavam devendo uma semana de almoço naquele restaurante. Porque no interior é fácil para você conseguir fazer uma dívida de restaurante. Hoje eu não sei, já faz muito tempo que eu larguei a profissão, mas na época era fácil. A gente fazia amizade rápido. Mas até hoje no interior é assim, as pessoas confiam, né?
E muitos davam calote. Ah, não, vou embora da cidade. Eu sempre falava, não faça isso, porque você não sabe o dia da manhã. Amanhã pode ser que você volte de novo. Ah, não, não volto mais. Passava um tempo lá, ia ele de novo para a mesma cidade. Depois tinha que fazer mapa da cidade para andar, porque não podia trabalhar, não podia fazer nada. Às vezes apertado, até precisando novamente se alimentar, mas não podia fazer. Passar no restaurante e dizer, pendura para mim. Por quê? Porque estava devendo. Eu cansei de ficar um ano, às vezes, sem aparecer numa cidade. Quando voltava, eu tinha as portas abertas. Eu tinha crédito em todo lugar que eu ia. Por quê? Porque eu cumpria os meus compromissos. Hoje tem crente, irmão, dentro da igreja, que ele não é só negativo, ele é caloteiro também. Dá calote nas pessoas. Não cumpre com as suas obrigações. E se ele não faz isso, ele vai receber o quê? Calotes também. Pastor, mas hoje eu sirvo a Deus, mas serve a Deus, mas continua semeando. E se está semeando coisa ruim, vai continuar colhendo coisa ruim. Daí não adianta se orar. Não adianta, Deus me tire dessa, Senhor me ajude, Senhor. Deus vai ficar olhando para você, mas eu não vou te ajudar. Você está enganando o teu próximo. O que a palavra de Deus diz? Nós temos que enganar o próximo? Temos? Então nós temos que pensar nisso. Às vezes, ah não, mas eu fiz porque foi necessário. Não, não tem necessidade de fazer coisa errada. Fofoqueiro, tem gente hoje que gosta de uma fofoca, gosta de comentar da vida do outro, né? Ah, mas é uma fofoquinha, né? Uma fofoquinha até gostoso, né? E papapá, não conta pra ninguém, viu? Não conta pra ninguém, eu vou dizer. E esse não conte pra ninguém vai longe. Aí depois começam a falar mal da vida dele, e ele, Senhor, olha só, estão falando mal da minha vida. Ainda vem na igreja, pastor, ore por mim, porque todo mundo vai contra, né? Está contra mim, fala de mim, fala da minha casa, fala da minha família, mas ele não para de falar da vida dos outros. Então ele colhe o que está plantando. Colhe o que está plantando. Hoje, se todo mundo resolvesse ficar um pouco quieto, isso é a realidade, irmão. Boquinha fechada, onde está, vamos dizer assim, um pouco fechada, não, entra mosca. Se todo mundo resolvesse ficar um pouquinho quieto, calado, quanta coisa evitaria hoje. Que tem pessoas que acham que no falar se resolve tudo. No falar, você vai colher uma carga muito grande para você. E o pior de tudo, você vai colher. Não é o teu companheiro, tua companheira, teu esposo, esposa, filho, não. É você mesmo. Essa colheita é pessoal, irmãos. É nós que vamos ter que colher. Se você quer que as pessoas te respeitem, o que você tem que fazer? Primeiramente, respeitar. Dar o respeito. Se você não dá o respeito a alguém, como é que você quer que alguém te respeite? Se você quer que alguém ame você, você tem que fazer o quê? Odiar a pessoa? Não. Amar a pessoa primeiramente. Como é que nós queremos receber amor de alguém? Se você não dá carinho para uma pessoa, como é que você quer receber carinho? Se você não dá compreensão a uma pessoa, como é que você quer que alguém venha te compreender? Não é mesmo? Hoje tem mulher que diz assim, ah, meu marido não me respeita, mas às vezes ela não respeita o marido. Hoje tem marido que diz, ah, minha mulher não me respeita, mas às vezes ele também não respeita. Hoje tem filho que diz assim, ah, meu pai e minha mãe não me respeitam, mas ele também não respeita os pais. E vice-versa, às vezes os pais também não respeitam os filhos. E o que a palavra de Deus diz? Filho, obedece ao pai, obedece à tua mãe, porque se você não obedecer, teu tempo de vida é um curto. Deus faz assim, ó. No livro de Efésios fala bem declarado isso, no próximo livro aqui. Fala declarado, ó. Corta o teu tempo de vida. Fulano de tal nasceu para viver 80 anos. O Senhor está lá analisando. Não respeita os pais. 20, 20 e pouco é o suficiente. Corta. Machadinho está no pé da árvore, né, irmão Romero? Corta a árvorezinha e arranca fora. É verdade, irmão. E daí? Morreu tão cedo, morreu tão novo, coitadinho. Mas a Bíblia também fala dos pais. Pai, não provoque a ira
Porque senão, você também vai pagar por isso. Quer dizer, você vai colher também. Em todos os setores da nossa vida, irmãos, isso é uma das coisas mais certas que a Bíblia fala. Semeou, colheu. Hoje tem muito filho rebelde que acha que bate no peito, eu faço acontecer, blá 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 blá. Cuidado, porque você vai colher um monte de coisa. Muito você vai colher. Mas não é só o filho, é o filho dos filhos e assim diante, né? Todos vão colher. Todos nós temos que colher. No nosso procedimento, tanto ele material como espiritual, como em todos os setores da nossa vida, tudo aquilo que nós semearmos, com certeza nós vamos colher. Eu marquei aqui algo para os irmãos verem. Em 2 Coríntios, se os irmãos quiserem achar aí para me ajudar, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, fala sobre a igreja da Macedônia. Essa igreja estava passando uma situação muito delicada. A igreja, alguém quer achar aí, pode ler aí para mim alto aí. A igreja de Macedônia estava passando uma situação muito delicada. A igreja estava passando uma miséria tremenda. Pobre mesmo, não tinha dinheiro para nada. Estavam vendendo almoço para comprar janta. Não tinha dinheiro para nada. Uma miséria total. O apóstolo Paulo, vendo isso, o apóstolo Paulo fala da igreja de Coríntios para eles. A igreja de Coríntios era uma igreja rica. Mas o que o apóstolo queria falar com eles? Escute, preste bem atenção. Falando para a igreja da Macedônia. Se vocês não plantarem, não semearem, vocês não vão colher coisas boas. Aí o apóstolo Paulo, inclusive, até acaba ficando, vamos dizer assim, surpreendido com a forma que eles aceitaram a palavra, o desafio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria que eles ofertassem de coração, com alegria, né? Eles fizeram uma oferta superior àquilo que o apóstolo Paulo falou. A igreja se tornou rica. Por que eu estou falando aqui? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem. Quem achou aí? 1 Coríntios 8, do 1 ao 5. Achou? Lê para mim. Alguém achou? Eu não procurei aqui porque eu pensei que a igreja ia achar. Pode ler, mano. Bem alto para nós. 1 Coríntios 8 a 5. Capítulo 8, do versículo 1 até o 5. Segundo Coríntios, quer dizer, eu me perdi. 2 Coríntios, deve ser 5 perdidos. Quem achou? Que número? 8, do 1 ao 5, 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja de Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito a graça e comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Até o 5, então. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos, se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Sério. Depois, se os irmãos quiserem entender melhor, vamos ler melhor toda essa parte aí. A igreja de Macedônia é uma igreja pobre, mas eles só plantavam miséria. Ou vida, ou azar, não vai dar certo, não vamos conseguir. Então o que eles estavam plantando nessa época? Negativismo. Não vai dar, não vamos alcançar. O que eles plantavam então? Calote nas pessoas. O que mais que eles plantavam? Eles plantavam falta de amor. Porque como eles já estavam numa miséria, numa situação ruim, eles plantavam coisa ruim um com o outro. O que mais que eles plantavam? Falta de confiança um no outro. Irmãos, hoje, até na igreja, hoje, os obreiros fazem parte. Hoje, tipo, quando eu comecei aqui, nós começamos sem obreiro. Daqui a pouco começou a aparecer um outro, agora está cheio, né? Graças a Deus, eu já pararam para ver que todos que começam nessa igreja, logo estão fazendo o culto do começo ao fim. Não já pararam para ver isso?
todos que têm se colocado para fazer a obra aqui, se precisar hoje, eu posso sair tranquilo. Hoje, se eu precisar hoje viajar, não disse, eu deixo a igreja na tua mão, ele faz o culto do começo ao fim. Se eu pedir para o irmão Valmir, ele faz o culto do começo ao fim. Se eu pedir para a irmã Cirlei, ela faz o culto do começo ao fim. Se eu pedir para a Gabi, ela faz do começo ao fim. A irmã Márcia, todo mundo sabe, faz do começo ao fim. Não é mesmo? A Angelita hoje está meio paradinho, mas logo vai voltar, faz do começo ao fim. Para quem não sabe, a Angelita prega muito bem. Então, também faz o culto do começo ao fim. O Marco pregava, estou guardando em Deus que volte, do começo ao fim. Então, irmãos, veja que para que hoje um obreiro possa ter respeito pelo dom que Deus deu, você tem que primeiramente respeitar o dom que Deus deu para o obreiro que está do teu lado. Cada um tem uma maneira de ser usado. Deus deu um dom para cada um. Deus deu um dom. Vou dar um exemplo aqui, deu um dom de ensino para o irmão de céu. O irmão de céu não faz libertação, mas ele ensina. Deus deu um dom de ensino. Estou dando um exemplo, né? Ah, mas eu não gosto da mensagem do irmão, porque o irmão só ensina. Eu gosto de libertação, eu gosto de texto, né? E está me atrapalhando. Não, vamos respeitar o dom que Deus deu, foi Deus que deu. Eu respeitando o dom do irmão, o irmão vai respeitar o meu. Não é mesmo? A irmã lá tem um dom tal. Ah, mas eu tenho que respeitar o dom que a irmã tem, para que eu possa também ser respeitado. Na igreja de Macedônia estava acontecendo tudo isso, porque a igreja estava numa miséria, a igreja estava numa situação ruim, né? Então, você já viu, irmãos, quando a situação é triste, principalmente financeira, eu sempre tenho falado, o crente que não prospera, ele não tem nada na vida, nem saúde, nem alegria, nem paz. Ele não tem. Eu não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus é uma coisa, riqueza é outra. Então o crente tem por obrigação do quê? De buscar prosperidade de Deus. Riqueza é dom. Quer ser rico? Você pode pedir? Pode. Então você peça ao Senhor, Senhor, me dá o dom da riqueza. Eu quero ser rico, muito rico, até muito dinheiro. Eu quero ser o tio Patinhas, quero mergulhar em dinheiro. Aí se Deus achar que você merece, ele te dá. Se ele achar que não, você não vai nunca. Vai só juntar umas moedinhas num cofrinho e logo você vai ter que trocar para pagar as suas contas. Mas se Deus achar que você pode ser o tio Patinho, Deus vai te dar um cofre grande que nem o tio Patinho, você vai mergulhar lá dentro nas moedas. É dom de Deus. Agora, prosperidade, isso você tem a obrigação de buscar. Por quê? Porque quando você é próspero na presença de Deus, irmão, você glorifica a Deus. E quando você é próspero, irmão, você engrandece o nome de Deus. Então há uma necessidade do crente buscar a prosperidade do Senhor. Por quê? Porque as pessoas de fora vão ver assim, fulano era tal coisa no mundo, agora está na igreja. E as pessoas, quando vêm para a igreja, dá a impressão assim que ninguém está notando, mas as pessoas de fora estão notando. As pessoas estão de olho. Eu sempre falo, mas é uma coisa que todo mundo tem que guardar isso na mente. A tua vida é um grande telão, um filme ao vivo e a cores, né? A partir do momento que você aceitou Jesus, vem para a igreja, pode ter certeza, mas a tua vida virou um telão para todo mundo, para os teus vizinhos, no teu trabalho, em qualquer lugar que você vá, está lá o telão. Vamos assistir um filme hoje da irmã Gabi, vamos dar uma olhadinha para ela, né? Está lá um telão grande. Não precisa nem de óculos para ver o telão, a gente vê para longe esse telão. Você chegou ao filme da irmã Viviane, né? Está lá um telão grande da vida da irmã Viviane. Manda uma olhadinha como é que está a vida da irmã Nina aqui. Está lá um telão. Irmãos, é rápido para a gente ver. Todo mundo está vendo. Então, hoje que tem crente que acha, não, mas eu fiz, aprontei aqui em 4 paredes, não tem problema. Tem, porque você vai colher e o telão está aí, todo mundo está assistindo. O que estava acontecendo na igreja de Macedônia era isso: pobreza, miséria. E onde tem pobreza e miséria, não tem prosperidade de Deus, tem tudo de coisa ruim. Mas o apóstolo Paulo, vendo isso, vai lá, faz
faz um desafio a eles, comecem a semear. Mas tem que ser de livre, espontânea vontade. Por que o apóstolo Paulo fez esse propósito de semear de livre, espontânea vontade com amor? Porque tudo que você fizer, você vai ter que fazer com amor, não porque você é obrigado. Eu agora, a partir de hoje, eu vou ser obediente ao meu pai e minha mãe, porque eu sou obrigado. Se eu não fizer isso, eu vou perder minha salvação. Esqueça que você vai perder a sua salvação, porque você está sendo falso. Você tem que ser de coração. Eu vou ser obediente ao meu pai e minha mãe, eu vou ser obediente aos meus familiares, eu vou ser isso e aquilo, mas de coração. Eu vou começar a abençoar meus filhos, mas não por obrigação, de medo de perder tua salvação, é de coração. Eu vou começar a respeitar meus irmãos na igreja, os obreiros, como eu sou obreiro, mas eu vou fazer isso. Se eu não fizer, eu perco minha salvação. Não tem que ser de coração. Tudo que você fizer, você tem que fazer com alegria. Até quando você perdoar o teu irmão, tem que ser com alegria. Tem uma coisa, irmãos, que perdoar não quer dizer que você vai esquecer. Quem esquece tem amnésia. Perdoar alguma coisa, aquilo que alguém te fez de mal, nós temos que perdoar de coração. Não é um fato que você vai esquecer, mas não deixa isso mais se machucar. Porque tem pessoas que acham que perdoou, mas convivem com aquilo o tempo todo. Quer ver quando você consegue entender que você não perdoou nada? É quando você dorme pensando naquela pessoa, acorda pensando naquela pessoa, né? De manhã, primeira coisa, fulano entrava na minha cabeça. De tarde, primeira coisa, fulano entrava na minha cabeça. De noite, vai dormir, primeira coisa, aquela pessoa na minha cabeça. Eu vou comer, aquela pessoa está na minha cabeça. Eu vou jantar, aquela pessoa está na minha cabeça. Eu não perdoo coisíssima nenhuma. E sabe o que vai acontecer com isso? Falta de perdão. Você vai perder a sua salvação. E o que você está fazendo? Semeando o quê? Falta de perdão. O que você vai colher? Falta de perdão para você também. E não tendo perdão, não vai ter salvação. Da mesma forma, não é mesmo? Então a igreja de Macedônia estava passando por isso. Só que o apóstolo Paulo fez um desafio com eles. E esse desafio, eles acordaram. E eles fizeram além do que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou: olha, semeia, mas semeia com alegria. Eles fizeram além daquilo. Então a igreja prosperou. Eles cresceram. Se tornou uma igreja riquíssima. Por quê, irmãos? Eles acreditaram na palavra do apóstolo Paulo. Aceitaram o desafio. Fizeram. Fala a palavra de Deus, 2 Coríntios, aí, 9, do 6 ao 8, ali para mim. Às vezes a pessoa diz assim: mas pastor, o que eu tenho que fazer para mudar? Comece a semear coisas boas em todos os setores da tua vida, em tudo aquilo que você vai fazer. Se você semeia muito, você vai colher muito. Se você semeia pouco, você vai colher pouquinho. Quem que já plantou uma matou na vida aqui? Alguém já mexeu com plantação? Mas já plantaram uma coisa, né? Se você semear bem pouquinho, né? Mas todo mundo que vai plantar quer semear bastante, né? Colher bastante. 9, do 6 ao 8. 2 Coríntios. E digo isto, que o que semeia, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendes sempre, em tudo, toda a suficiência, abundez em toda a boa obra. Então, onde? Está aí. Amém. Pessoal, está aí. Está vendo, irmão? Se nós voltarmos agora, aqui em 2 Coríntios, do 8, aqui do 1 ao 5, nós vamos ver que o Senhor faz superabundância e a pessoa prospera. Aqui, a Antônia leu novamente aqui no 9, do 6 ao 8, é a mesma palavra. Deus faz você prosperar. Mas agora como? Quando você oferta porque o pastor te pediu, implorou, e o pastor ameaçou, o pastor disse que você tem que dar, né? Senão o pastor te amaldiçoa. Não, irmão, aí você não vai conseguir nada.
Até o pastor que fizer isso, cuidado dele, né? Coitado dele, ele vai pagar caro com Deus isso, né? Mas é quando você faz a tua oferta à igreja com alegria e de coração. Por quê? Porque você está semeando. A igreja de Macedônia prosperou. A tua vida pode prosperar. Em que sentido? Em todos os sentidos. A tua vida pode mudar por você começar a semear, não só em valores na igreja, não só em amor para o teu irmão, mas em tudo que você semear, você vai colher. E quanto mais você fizer, mais você vai colher. Aí agora você pode fazer uma pergunta para mim, para nós encerrar. Pastor, e o que eu plantei até hoje de manhã? Irmão, eu não sei quando que vai vir a tua colheita, mas você vai colher, vai. Pastor, mas hoje ainda eu falei isso, mas aquilo. Cuidado com a boca, por isso que eu falei, boca fechada não entra mosca. Ah, mas eu falei tal. Pois é, uma hora você vai colher. Não vai ter jeito. Então vou ter que passar por essa, pastor, vai. Ainda vem uma colhetinha para você. Tudo que você semeou, você vai colher. Mas mesmo que venha a colheita de coisas que não são agradáveis, comece a semear coisas boas hoje. A partir de hoje, só coisas boas. Quantas vezes a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar nosso irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7. É pouquinho, né? Comece a semear perdão hoje. Comece a amar o teu irmão. Comece hoje a respeitar o teu companheiro de trabalho. Comece a respeitar hoje o obreiro que faz parte contigo na igreja. Comece a amar aqueles que te odeiam. Irmãos? É difícil, não é fácil. Eu não estou falando que fazer a obra de Deus seja fácil. Mas se você fizer dessa forma, você vai começar a colher coisas boas. Quanto tempo nós temos de vida? Alguém sabe? Eu não sei. Pode ser que de repente eu termine o culto e não amanheça. Não sei. Só Deus que sabe, né, irmão? Deus que tem meu reloginho na hora que ele fala assim, bem, chamar o número da senha, não tem jeito, tem que subir, né? Mas se Deus der mais 40 anos para cada um de nós aqui, se quer ficar colhendo coisa ruim, mais 40 anos, quer, meu amigo? Não acabar com isso, né? Então, colher o que já foi plantado mesmo, não tem jeito, vai ter que colher, mas vamos começar a plantar coisa boa, né, irmã Gesiane? Tá certo? Vamos começar a semear coisas boas só. Amém? Então vamos ficar em pé. Fala com Deus um minutinho, que agora tem ceia. Eu vou ter que fazer essa ceia meu rápido, mas eu tenho que trazer essa palavra, senão estava engasgado na garganta e Deus ia me cobrar. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença, Senhor, agora e te agradecemos por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor nos ensinou, por aquilo que o Senhor nos orientou na noite de hoje. E eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai querido, a semearmos coisas boas. No momento que nós formos fazer uma coisa que não te agrada, no momento que nós formos semear, colocou uma semente, Pai querido, que não te agrada. Senhor, meu Deus, abre o nosso entendimento, para que nós possamos nos arrepender e então semearmos coisas boas, colhermos coisas boas. Eu te peço agora, Senhor.